Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lógica para programação com Java. Neste vídeo, nós vamos trabalhar a estrutura de repetição for. Então, se você não conhece ainda como funciona essa estrutura de repetição, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que você vai ver que é super fácil fazer a utilização dessa estrutura. Já estamos aqui com o nosso Eclipse aberto. Eu já criei um pacote chamado Aula 8, onde eu coloquei aqui 5 exemplos que nós vamos trabalhar com a estrutura for. Vamos primeiramente entender como é que funciona essa estrutura. Para isso, nós podemos digitar aqui a palavra for, utilizando o nosso atalho, né, a nossa forma de completar a codificação aqui dentro da nossa ideia Eclipse. Ctrl / de espaço, ele vai nos apresentar aqui algumas formas do for que o Eclipse já traz para a gente. Nós vamos utilizar esta segunda forma aqui, aonde ele vai trazer a seguinte estrutura. Ele vai declarar uma variável i do tipo inteira. Essa variável i, ela vai inicialmente valer 0. Depois ele vai pegar aqui essa segunda parte após o ponto e vírgula. Ele está dizendo qual que vai ser o condicional, até quanto, né, ou até quando eu vou ficar fazendo esta repetição. Nesse caso aqui, ele está dizendo enquanto que o meu i for menor que o meu argumento, aqui o tamanho do meu argumento, ele vai pegar e vai incrementar esse i. Isso quer dizer que ele vai começar com o meu i valendo 0, porém, após, quando ele subir aqui novamente para fazer a segunda passagem nessa parte do for, o meu i, por conta deste i++, que nós já vimos lá no comecinho, quando falamos de operadores aritméticos, falamos dos operadores de incremento, que é este caso aqui, esse i++, ele vai incrementar, então, essa variável, que ela valia 0, quando na segunda vez que ele faz essa passagem aqui, esse i passa a valer 1. Como que eu consigo ter certeza que é isso mesmo que ele está fazendo? Eu posso colocar aqui dentro um systemout.println, vou passar como parâmetro a variável i, porém aqui eu vou pedir para ele fazer enquanto o meu i for menor, vamos botar aqui menor ou igual a 3. Então, a ideia é que ele vai mostrar aqui para mim 0, 1, 2 e o 3. Vamos ver se isso é verdade. Vamos salvar aqui e executar. Vamos puxar aqui o nosso console. Ele trouxe aqui para nós 0, 1, 2, 3. Então, ele passou aqui dentro desse for. A primeira vez ele mostrou o i valendo o 0, que é o que nós temos aqui como início. E ele foi incrementando até o meu i for, né, até o meu i, a hora que ele for maior que esse 3, ele para de executar. Então, em algum momento, quando ele passou aqui e imprimiu o 3, o meu i, esse i++, passou a valer 4. Quando ele subiu aqui novamente nesse for, ele olhou 4 é menor ou igual a 3? Não. Como não é, ele saiu fora dessa execução e parou o nosso programa aqui. Aqui até eu posso colocar aqui para você ver que ele saiu realmente do programa e aqui ele poderia executar qualquer outra coisa que estivesse após esse for. Vamos botar aqui que finalizou o programa. Só para vocês verem que ele vai, então, né, vocês vão ver que ele vai mostrar de 0 a 3, no caso, e depois finalizou o programa. Então, ele vai executar o que o meu for está pedindo para fazer, terminou a execução, ele vai continuar o que tiver aqui abaixo. Se tivesse outras funcionalidades, ele estaria executando isso da mesma forma. Olhando agora para essa atividade que nós temos aqui, que ele pede para criarmos um contador simples que mostre os números, então, de 1 a 10. Vejam que quando eu coloquei o meu i valendo 0, ele mostrou para a gente a primeira impressão, a primeira saída de dados aqui foi o número 0. Se eu quero que ele mostre de 1 até 10, eu posso inicializar, então, a minha variável como 1, e eu vou pedir para que ele faça até que esse meu número aqui seja 10. Vocês estão vendo que eu tenho um assistente que veio me incomodar. Este aqui é o Juninho. Né, Juninho? O que você veio dizer para o pessoal? Eles têm que estudar bastante, é isso? Então tá, pessoal, vocês viram, né? O Juninho está pedindo para vocês estudarem bastante. Então vamos lá. Vamos tentar executar aqui essa operação agora. Então, o nosso for indo de 1 até o 10.
Vejam agora que, vamos subir aqui um pouquinho para vocês poderem ver, que ele começou do 1 e foi até o 10, finalizou o programa. Se você não quiser que ele apareça um embaixo do outro, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso código? Lembram que o LN, né, o print LN, ele está fazendo um salto de linha após cada impressão. Se eu deixar apenas o print e deixar dessa forma que está aqui, não vai ficar legal a nossa saída de dados. Olha o que vai acontecer aqui. Ficou tudo grudado, não ficou legal. O que a gente pode fazer? Eu poderia aqui, ó, pedir para que, após ele colocar essa variável, o valor da variável, que ele deixasse um espaço em branco aqui para mim. Então, vamos ver agora como é que isso aqui vai ficar. Agora, ele deixou aqui um espaço entre cada número, porém, ainda finalizou o programa, ficou junto. Não ficou ainda legal. O que a gente pode fazer para melhorar nosso código? Um /N aqui para ele, antes de imprimir o finalizou o programa, ele faça também um salto de linha. Agora sim, ficou mais bonitinho aqui, no caso, a saída dos nossos dados. Ele mostrou os números de 1 a 10 e mostrou depois, finalizou o programa. Vamos ver na sequência mais um exemplo para ver se você entendeu bem como funciona o for. Temos agora o nosso exemplo 2. O que o exemplo 2 está pedindo? Ele quer agora que a gente construa um contador, porém agora decrescente. Antes fizemos de 1 a 10, agora ele quer de 10 a 1. Vamos fazer uma contagem regressiva. Isso conseguimos também fazer com o for. Percebam que vamos utilizar aqui o nosso CTRL / de espaço para fazer o nosso autocomplete. Vamos usar a segunda opção, onde ele está usando ali um índice ou um array. Mais para frente nós vamos entender o que é um array. Aqui ele está começando então, o i começando de 0 até um determinado argumento. Para esse caso aqui, o que nós podemos fazer? Se eu quero que ele vá de 10 a 1, eu posso começar o meu i com 10 e vou pedir agora para ele fazer a regressão desses números. Como que eu faço isso? Ao invés de eu utilizar aqui o mais, eu posso estar utilizando aqui o nosso menos. É uma forma de fazer. Olha quem voltou aqui. Fala, meu amigo. Você veio de novo? Você quer dar um recadinho pro pessoal? Dá um recadinho pro pessoal, então. Vamos dar um recadinho aí pro povo. O que você quer dizer? Que você é um menino que estuda bastante, é isso? Que você atrapalha a mamãe quando a mamãe faz os vídeos, é isso que você quer dizer? Por isso que a mamãe não está conseguindo gravar os vídeos, é isso? E é o motivo de por que não está saindo mais vídeos, né? Não saem novos vídeos no canal, porque eu tenho essas criaturinhas aqui que ficam pulando em mim o tempo todo. Mas vamos lá, vou recomeçar essa parte aqui para você não perder, no caso, o fio da meada para entender realmente como isso aqui é construído, como se faz esse for com a contagem regressiva. Voltamos aqui à explicação do segundo exemplo, onde eu vou criar um contador, só que dessa vez ele vai ser de forma decrescente. Antes fizemos de 1 a 10, agora de 10 a 1. Se eu for começar do número 10, aqui no meu for, eu digo que o meu i, a minha variável i, inicia valendo 10. Depois disso, eu vou dizer que enquanto esse i ele for maior que 1, que vai ser o último número que eu quero, até onde eu quero chegar, eu vou mandar ele decrementar essa variável i. No caso, ela começa valendo 10. Quando passar pela segunda vez aqui no for, ela vai estar valendo 9, a terceira vez vai estar valendo 8, e assim por diante, até o momento que ele vai chegar em 0, daí 0 não é maior nem igual a 1 para a execução. Então, aqui dentro, eu posso colocar uma mensagem para a gente ver o que ele vai estar imprimindo. Eu vou colocar aqui, vou chamar de uma mensagem de contador regressivo. E aqui eu vou pedir para ele concatenar, então, com a minha variável i. Se eu executar aqui, ele vai mostrar aqui, ó, que começou a contar do 10, foi até o 1. Como eu posso ter certeza que ele saiu aqui do meu for, eu venho aqui com o meu cursor. Após a abertura do meu for, que é essa chave, eu vejo que ele fechou a chave aqui. Na linha seguinte, eu posso colocar aqui uma mensagem só para ter certeza que finalizou o programa. Só vou colocar aqui um /N para que ele faça um salto de linha. Então, tá ali, ó, finalizou o nosso programa. E agora, se eu quisesse que ele imprimisse um número ao lado do outro, eu posso retirar essa parte aqui, aonde eu passo a mensagem, e só vou colocar aqui, pedir para ele concatenar
com um espaço. Até vou botar 2 espaços para ficar um pouquinho mais espaçada a numeração, não ficar tão grudada. Opa, o que faltou aqui? Tirar aqui o nosso LN aqui do print, né? Se ele estava com print LN, ele vai fazer um salto de linha natural. Eu quero que ele imprima um do lado do outro, então eu uso apenas o print. Daí sim, ele mostrou aqui então os números em contagem regressiva e finalizou o nosso programa. Aqui no exemplo 3, ele pede agora para que a gente mostre os números pares entre 0 e 10. Então vamos lá. Como eu sei qual é o tamanho, né, da onde que eu quero começar até onde eu quero terminar, eu posso tranquilamente trabalhar com o for, porque ele já está dentro de uma quantidade limitada de valores, de vezes que ele vai passar dentro desse meu loop, dessa minha repetição. Então, vamos fazer o for aqui de forma manual. Então, o for, como que ele fica, né? A estrutura dele. A gente coloca a palavra reservada for, abre e fecha parênteses, porque ali dentro vai o condicional dele. Primeiramente, a gente declara uma variável de controle, em geral chamamos ela de i. Se eu colocar qualquer outra letra, ele vai aceitar também. Então, esse i, como eu quero que vá de 0 a 10, o meu i vai começar de 0. Depois, daí vai ponto e vírgula, né? Depois do ponto e vírgula vem o condicional. Até onde eu quero que ele repita, até quanto, quantas vezes, qual o limitador dele. Então, eu quero que ele repita enquanto que esse meu i for menor ou igual a 10. Né? A primeira vez ele vai ser 0, se ele é 0, ele é menor ou igual a 10, ele vai passar ali dentro, e isso ele vai fazer até a hora que ele chegar no 10. Ponto e vírgula, e após eu coloco, então, a minha variável para fazer o nosso acumulador, seria o nosso incrementador. Então, o meu i, né, vou incrementar a minha variável i, que a primeira vez ele começa com 0, depois vai 1, 2, assim por diante. Então, i mais mais. Abro parênteses, dou um enter, ele já fecha automaticamente, opa, parênteses não, né, chaves, né, abri chaves, dei um enter, ele já fechou as chaves, então eu sei que aqui dentro eu tenho que fazer a verificação. Então, se eu quero verificar se um número é par ou ímpar, eu posso fazer aqui, vamos fazer de duas formas. Eu poderia estar trabalhando com uma verificação de um if, onde eu vou ver se essa minha variável i, fazer ela mod 2, o resto da divisão por 2, for igual a 0, eu posso tranquilamente vir aqui e dizer que o número, vamos daí concatenar com a variável i, para que ele me diga qual o número que ele está colocando ali, é par. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer aqui nesta execução. Então, apareceu ali, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10 são números pares. Outra forma de fazer isso aqui de uma maneira até mais prática. Eu poderia colocar aqui o meu for, estou usando agora aqui de forma automática, né? Então, vejo que ele começou também, ó, declarou uma variável i, ela está começando do 0, enquanto esse meu i for menor ou igual, vou deixar mais juntinho ali, igual a 10, eu posso dizer aqui, ó, eu posso pedir para ele colocar, por exemplo, o meu i mais igual 2. O que ele está fazendo aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa que se eu fosse fazer assim, ó, que eu estou dizendo, opa, não era isso que eu queria colocar, era o barra barra, né? Eu quero colocar ali um comentário, ali ele está dizendo a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui, ó. Isso que eu estou dizendo que o meu i, ele é igual a i mais 2. Então, esse i mais igual 2 é exatamente isso aqui, tá? É a mesma coisa que eu estivesse colocando a minha variável e atribuindo aqui um valor para ele. Então, se eu colocar dessa forma aqui, ou assim como eu fiz, o que ele vai fazer? Ao invés da primeira vez ali que ele passa, o i vale 0, na segunda vez ele não vai incrementar apenas 1, que seria igual se eu tivesse colocado i mais mais. I mais mais ele acrescenta apenas 1. Aqui eu estou pedindo para ele acrescentar 2. Então, cada vez que ele passar aqui, ele vai estar acrescentando 2 à minha variável i. Agora, eu posso pegar aqui a mesma frase que eu coloquei anteriormente, só vou comentar esse código para que ele não imprima, para que ele não execute essa parte do código aqui, e vou executar novamente para ele fazer esse for que eu criei agora. Salvou, executou, vejo que a execução é exatamente igual. Então, eu posso fazer através de uma verificação do if, para ele ver se o resto da divisão por 2 é 0, se for é um número par, ou eu posso pedir para ele incrementando de 2 em 2, também eu consigo ter ali a verificação se é um número par ou ímpar.
né? No caso aqui, de 2 em 2 aqui, para ter a certeza que realmente ele vai me apresentar somente os números pares, tá? Agora aqui, ó, no exemplo 4, agora eu quero saber se o meu número é par ou ímpar. Então, aqui sim vai fazer sentido a gente utilizar aquela verificação lá do mod, né? Então, vou criar aqui o meu for, ele vai de 0 enquanto o meu i for menor ou igual a 10, que é o meu limite. Aqui eu vou deixar o i++, que eu quero que ele incremente 1 a 1. Aqui daí faz sentido eu colocar um if, pedindo para ele ver se o resto da divisão por 2, se ele é 0. Se for 0, eu coloco aqui mensagem dizendo que o meu número i, ele é par. Como eu coloquei um if, eu posso ter aqui um else, e nesse else aqui eu posso daí dizer que se ele não é um número par, ele vai ser um número ímpar. Opa, esse aqui ímpar. Então, aqui faz sentido eu colocar, então, uma verificação para ele realmente verificar se o número é divisível por 2. Se for, ele é um número par, se não, ele é ímpar. Então, veja que ele começou ali, ó, 0 é par, 1 é ímpar, 2 par, 3 ímpar, até o número 10. Tá facinho, né? Vamos ver aqui mais um exemplo para a gente fechar esse bloco. Aqui agora vamos fazer uma coisinha diferente, que eu quero que ele mostre, por exemplo, uma estrutura de uma tabuada. Como eu poderia fazer, né, para ele fazer uma tabuada? Por que eu coloco para ele criar uma tabuada, utilizar dessa forma com o for? Porque eu sei que a tabuada, a gente em geral faz o quê? A tabuada vai de 1 a 10. Então, eu já tenho um valor pré-fixado, eu sei quantas vezes eu vou passar nesse for. Então, faz todo sentido a gente utilizar o for para essa criação. Então, vamos lá. Iniciamos aqui colocando o nosso for. O nosso for vai de 1 enquanto o nosso i for menor ou igual a 10 e a gente vai incrementar. Como a gente sabe, tabuada não vai começar do 0, ela começa de 1, então trocamos ali o 0 por 1. O que eu vou fazer aqui antes é colocar aqui, ó, declarar uma variável inteira, que eu vou chamar ela de número, e essa tabuada, ela vai receber, por exemplo, o valor 5, como se eu quisesse dizer assim, ó, quero que você construa a tabuada de 5. Vamos até dizer aqui, ó, vamos botar assim, ó, tabuada. Eu quero que ele construa, então, a tabuada de 5 para mim. O que eu vou fazer agora aqui dentro? Aqui eu vou pedir para ele imprimir uma estrutura que ele realmente mostre para a gente, né? Aquela tabuada bem estruturadinha. Então, eu posso pedir assim, ó, para ele começar colocando assim a nossa tabuada, que seria o número que eu tenho ali em cima. Vou concatenar ele com um X, que seria o símbolo ali, o sinal da multiplicação. Então, eu vou dizer assim, ó, a tabuada de 5 vezes esse x, vamos aqui concatenar com a nossa variável i, que seria, por exemplo, aqui o 5. 5 vezes 1, vamos concatenar agora com o sinal de igual, que eu quero que ele coloque aqui o valor, e aqui eu vou colocar, não seria, eu quero colocar aqui entre parênteses, aqui dentro eu vou dizer o que eu quero que ele multiplique. Eu quero que ele multiplique o quê? Aquela tabuada vezes o meu i. Então, ele vai imprimir assim, 5 vezes, a primeira vez que ele vai passar é 1, 5 vezes 1 igual, ele vai pegar aqui 5 vezes 1. Então, aqui faz sentido também deixarmos print ln para que ele imprima um embaixo do outro e fique mais organizado. Então, está aqui a nossa tabuada de 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, até o 5 vezes 10. Quero construir uma outra tabuada, por exemplo, a de 9. Só altero o valor aqui na minha variável tabuada, salvo e executo de novo. Tenho ali a construção da minha tabuada de 9. Então, vejam que a estrutura for, ela é muito utilizada quando eu já sei quantas vezes eu quero repetir algo. Então, se eu sei já o valor de quantas repetições eu quero, utilizo o for, que ele vai construir ali, vai passar naquelas iterações, aquele loop, a quantidade de vezes necessária que você está solicitando ao programa que ele faça. Viu como é super fácil trabalhar com o for? Então, se você gostou, curte aí esse vídeo, compartilha, comenta aí com os colegas. Se ficou com dúvidas ou se gostou do vídeo,
Coloque ali nos comentários também, para que cada vez mais a gente consiga estar melhorando os vídeos e deixando ele de uma forma mais agradável para você. Nos encontramos então no próximo vídeo. Até lá!